estamos numa série de mensagens intitulada O Caminho. Estamos numa jornada para o nascimento de Jesus, que será no dia 25 de dezembro. E nós teremos uma celebração muito especial às 18 horas. Estamos vendo a possibilidade de fazer no campo. Vai ser um único culto e vai ser um culto bem especial, dia 25 de dezembro. Por falar em 25 de dezembro e Natal, se você ainda não presenteou seus familiares e quer uma sugestão de presente no precinho do Amigo Secreto a Presente de Natal, está aqui o nosso devocional Poder e Graça, está personalizado com a nossa igreja, tem o meu prefácio e aqui todo dia tem uma dose do céu para a sua vida. Eu creio que você será ricamente ministrado através da palavra de Deus, que foi escrito pelo pastor Carlito Paz, esses devocionais, a partir das epístolas do apóstolo Paulo. Então, se você não adquiriu, adquira hoje mesmo esse exemplar. Quando você descer a escada, nós temos um stand lá. Quero aproveitar para dar boas-vindas e um excelente dia para Paulinho, Flávia, Naíse, o Sadraque de Maceió, que está sempre online com a gente, o doutor Leonardo, a ministra Sonali, Verônica, Ivanilson. Uau! Quantas pessoas estão online com a gente agora, sendo abençoadas através dessa transmissão. Eu já quero agradecer a Deus pela vida de Kleber, que está aqui na câmera, e pela vida de Wellington, que está então na transmissão no dia de hoje. Nessa série O Caminho, nós já começamos semana passada falando sobre o caminho seguro. Só que hoje nós queremos ir para a segunda mensagem. Hoje eu quero falar sobre o caminho do caráter. Porque a impressão que me dá é que às vezes nós não estamos com o caráter forjado e preparado para a manjedoura. É como se o que Jesus fez, ou o que Deus fez enviando seu filho Jesus, é como se isso não surtisse efeito, sabe assim, no coração das pessoas. E só pode ser um desvio de caráter, não é possível. Caráter é um conjunto de características, de traços que são relativos à maneira de agir ou de reagir de um indivíduo em um determinado grupo. É uma marca moral, e isso se refere à firmeza e coerência de atitudes. Eu não sei se você já ouviu falar na história de uma mulher chamada Madame Guyon. Essa mulher, seu nome é Jeanne Marie Bovary de la Motte. Ela viveu no século XVII, morreu no início do século XVIII, e ela é conhecida como Madame Guyon, porque em um contexto em que a reforma protestante havia eclodido na Europa, mas ainda havia muitos focos de perseguição da igreja romana com relação àqueles que defendiam a causa da Bíblia Sagrada. Ela defendia de que todos deveriam ter acesso à Bíblia, e a igreja romana, por causa disso, nas nuvens da apostasia que eram tão densas, simplesmente perseguiu cada passo, a carreira dessa mulher, e ela acabou padecendo, passou por maus tratos, ela sofreu aflições, abusos, foi violentada, foi presa durante anos pelas maiores autoridades da Igreja Católica Romana. E sabe qual foi seu único crime? Foi amar a Deus e querer que todos pudessem ler a sua palavra. Depois que ela passou por toda essa situação, certa vez ela disse: é o fogo do sofrimento que produz o ouro da santidade. Uau! É diante das lutas que nós enfrentamos que somos forjados para desfrutarmos das bênçãos que foram prometidas. Porque afinal de contas não existe conquista sem sacrifício. Não existe vitória sem competição. Não existe a linha de chegada se você não passar pela linha de saída. Um dos propósitos de Deus é aprovar, forjar o nosso caráter, de tal maneira que Cristo seja a nossa referência, Cristo seja o nosso modelo. Então caráter é como o ouro, é como a prata, custa caro, mas precisa passar por um processo de provação para ser aprovado. A formação
ou deformação no nosso caráter está muito relacionado às nossas escolhas. Eu creio no livre-arbítrio. Eu creio que você é livre para tomar suas decisões e que nós colhemos as decisões que nós semeamos no nosso dia a dia. Nós recebemos de Deus esse grande presente chamado livre-arbítrio, mas isso acaba nos levando a um caminho de refino para que o nosso caráter seja aprovado. Pastor Rick Warren, da igreja de Saddleback, escritor do livro Uma Vida com Propósito, ele disse: somos joias moldadas pelo martelo da adversidade. Se o martelo do joalheiro não tiver peso suficiente para parar nossas arestas, ele usará uma marreta. E se formos obstinados, ele usará uma britadeira. Quanto maior for a aflição, a luta, a perseguição, a dificuldade que você estiver enfrentando, lembre-se, é permissão de Deus para que o seu caráter seja forjado. Eu sei que diante dessas situações, muitos acabam pensando em desistir. Caráter reprovado. Muitos diante de tal situação no matrimônio, quer separar. Não foi feita uma aliança? Bota um filho no mundo, não se responsabiliza. Entra no mercado de trabalho, não valoriza. Passa no concurso, leva de todo jeito. Nós precisamos entender a importância, diante das mais diversas circunstâncias, a estarmos no caminho do caráter. O texto lido hoje pelo ministro Caio, em 2 Coríntios capítulo 4, nos mostra alguns rápidos passos que nós devemos dar para termos um caráter aprovado. Então vamos comigo nesse caminho? Vamos enveredar pelo caminho do caráter? 4 passos, baseado em 2 Coríntios capítulo 4. Mas antes de compartilhar, vamos orar? Pai, essa é a tua palavra e nós estamos aqui prontos para compartilhar, entregar a mensagem do céu aqui na terra. Então que o abrir dos meus lábios e o meditar do meu coração, que sejam palavras agradáveis na tua presença, tu que és a nossa rocha, o nosso Redentor. Amém. Então o primeiro passo nesse caminho é Deus está no controle para me levar a crescer. Escute isso, Deus está no controle. Então por que você está tão agoniado? Ai meu Deus, como é que vai ser esse final de ano, essa mudança de governo, novo ano, a situação, o meu ramo, a minha história, a minha família, e o meu contexto e a minha vida. Gente do céu, Deus está no controle. Cabe a você fazer aquilo que está sobre sua responsabilidade. Mas lembre-se que quem tem o controle é o Senhor. Isso me faz lembrar a história de uma criança que estava viajando, voando de avião. E ela estava sentada ao lado de um executivo. E aquele executivo chamou muita atenção dele de ver uma criança viajando sozinha. E aquele executivo pensou em puxar a conversa para tentar entender porque aquela criança estava viajando só. Mas ele achou por bem não, porque era uma criança, enfim. Mas num dado momento, o avião começou a passar por uma turbulência grande. As máscaras caíram, aquele executivo estava se tremendo, segurando forte assim. Então ele virou para a criança e disse: você está aí tranquilo, porque a criança estava super de boa, e o avião chacoalhando e tal. E ele disse: você é tão infantil, você é tão imaturo, que não entende que nós estamos numa turbulência, esse avião pode cair, você não está com medo? E a criança disse: não. Não. Como não, menino? Você não está entendendo aqui o perigo? Ele disse: eu estou entendendo, sim, eu estou. E por que você não está com medo? Ele disse: porque o piloto do avião é meu pai. Eu sei quem é o meu pai. Eu sei que ele sabe passar por turbulência. Escute isso. Talvez nesse final de ano você esteja passando por uma grande turbulência na sua vida. Deus está no controle. Ele vai tomar na mão dele a direção. E ele vai te conduzir para o teu destino profético. Yes! É sobre isso, gente. Nós precisamos entender que o nosso caráter será forjado quando nós entendermos que Ele tem o pleno controle.
Verso 15 de 2 Coríntios capítulo 4 nos diz: tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas. Olha o crescimento. A graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas. Faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Lembre-se, nessa condução, nesse caminho, Deus quer te fazer crescer. A grande pergunta é: depois dessa situação, quem será você? Você será uma pessoa forjada, evoluída, compreendendo melhor as circunstâncias da vida? Ou você será alguém machucado, ressentido, que simplesmente se prostrará diante das próximas lutas? Saiba que Deus hoje quer te conduzir para que no controle da história, você e eu possamos crescer. Deus sabe como abalar o que é abalável. Na realidade, de cada um de nós, Ele sabe exatamente onde tocar. Com o apóstolo Paulo havia um espinho na carne. Com Jó, perdeu filhos, perdeu bens, perdeu posses. Só não perdeu a sogra, mas o resto ele perdeu. No caminho do caráter, lembre-se, Deus está no controle para te levar a crescer. Segundo lugar, no caminho do caráter, eu tenho reações positivas frente às provações. Escute isso. Quando eu era criança pequena aqui no bairro do Bessa, tudo era lama. Tudo era lama. Eu vim morar aqui no bairro do Bessa em 1989. 1989. Eu vim morar aqui. Eu acho que foi isso. E quando eu vim morar, tudo era lama. Meu pai comprou um terreno aqui por R$1.000. E nós viemos morar. Só que quando eu vim morar, a gente foi uma das primeiras casas. Só que a casa de Dona Chiquinha já estava construída. E na casa de Dona Chiquinha tinha um pé de manga. E aquele pé de manga dava uma manga moada, que Dona Chiquinha nem tirava. A manga estava ali, eu passava, ela me chamando. Porque manga chama você, né, gente? E aí o que é que eu fazia com meus amigos? Nós jogávamos pedra para derrubar aquelas mangas. Então a gente ficava jogando pedra. Só que algumas pedras, quase todas, passavam direto e batiam no telhado dela. Então uma vez ela saiu brigando com um cabo de vassoura na mão e dizendo: ó, magote de peste, por que vocês estão jogando pedra? Eu disse: porque tem fruto. Pegou? Se você está sendo apedrejado, parabéns. Isso mostra que você é relevante. Isso mostra que você está dando fruto. Porque ninguém chuta cachorro morto. Se está vindo luta contra você, apenas pegue o termômetro e meça. Porque quanto mais quente tiver a temperatura, maior está sendo o mover de Deus, porque você está frutificando. Meu Deus, receba essa palavra. A construção do caráter é um processo lento. Sempre que nós tentamos evitar e escapar das dificuldades da vida, a gente tenta criar um atalho, um processo mais fácil, e aí a gente acaba atrasando o crescimento. Gente, tem que engatinhar, tem que dar os primeiros passos, tem que cair, tem que levantar, tem que perseverar, até um dia estar correndo e até voando. Nós precisamos entender que existe um processo natural. Quando você compreende as consequências eternas no desenvolvimento do seu caráter, você vai fazer menos aquela oração do Deus faz com que eu me sinta melhor. Deus faz a minha vontade. Deus faz o que eu tanto amo. Deus atende o meu pedido. Não. A oração certa é: Senhor, use essa situação para me tornar um cristão mais forte. Esse momento que eu estou passando no meu casamento, Senhor amado, abençoa minha esposa, tira esse bicho que entrou dentro dela, chamado TPM. Acho que isso não acontece com vocês não, é só comigo, né? Gente, TPM, testando a paciência do marido.
Não é possível um negócio desse, gente. A minha esposa é uma bênção, né? Não posso nem estar falando muito que ela está assistindo agora online e eu não quero dormir no sofá. Enfim, mas às vezes, diante de uma situação como essa, o que é que a gente faz? Quer chutar o pau da barraca. Gente, essa é a situação que está fortalecendo teu matrimônio para que a sua aliança seja ainda mais abençoada. Paulo, ele diz assim no verso 16: por isso não desanimamos. Não desanimamos. Vamos repetir isso? Não desanimamos. Vai vir lapada? Vai. Desculpa, eu queria dizer que 2023 vai ser só flores. Mas até na flor, na rosa tem espinho. Mas mesmo que venham os espinhos, não? Que é isso, gente? Já desanimaram. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Cuidado para não entrar no caminho dos questionamentos, da murmuração, da mágoa. Reaja prontamente diante de Deus, com amor, para servi-lo e fazer isso com alegria. Então, no caminho do caráter, lembre-se, Deus está no controle para me levar a crescer. Segundo, eu tenho reações positivas frente às provações. Terceiro, percebo a cada dia os ganhos na aprovação. Então, diante da luta, e eu vou fatiando, e eu vou vencendo, então eu vou evoluindo. Esse negócio de lutar, de jogar, de vencer, me dá uma bad da bexiga, velho. Porque antes de ontem o Brasil perdeu. Que é isso, gente? Deixa eu desabafar um pouquinho aqui. Já desabafei ontem um bocado, quero desabafar mais um pouquinho aqui. Gente, como pode, gente? Faltava 4 minutos. Pelo amor de Deus. A Croácia abençoada. Rapaz, a turma foi guerreira. Foram para cima. Eu já estava indo para casa comemorar, a turma foi para cima. Fizeram gol. Eu disse, esses infelizes merecem ganhar. Que consegui fazer um gol, faltando 4 minutos para terminar a prorrogação. Gente do céu. Eu passei a admirar essa turma. A admirar. Apesar da camisa que eu estou usando, isso aqui é para secar a Argentina. Eu vou secar os argentinos. Isso aqui é para secar, viu, gente? Eu não estou torcendo, não. Porque eu tenho algumas dificuldades com os argentinos. Não sei se vocês sabem da minha história. Isso me faz lembrar. Deixa eu contar uma história rapidinho. Disse que tinha um pastor que toda vez que ia pregar, falava mal dos argentinos. Por causa do futebol. Aí, a esposa dele chegou e disse, amor, pelo amor de Deus, pare de falar mal dos argentinos. Na nossa congregação, tem algumas pessoas que são argentinas. E ele disse, sério? E as pessoas estão ficando chateadas. Ele disse, pode deixar, eu não vou mais falar. Aí ele chegou no culto e pediu perdão à igreja. Gente, eu quero pedir perdão, porque toda vez eu falo mal dos argentinos, e tem alguns argentinos aqui, então eu não quero mais fazer isso, me perdoe. Aí ele foi e disse, o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, olhou para a mesa e disse, um de vocês irá me trair. Aí um deles perguntou, acaso sou eu, Senhor? Mas mesmo a seleção brasileira não tendo ganhado, daqui a 4 anos a gente vai voltar. A animação de vocês foi incrível agora. O que acontece na nossa vida vai com certeza repercutir em toda a nossa história. O que acontece exteriormente não é o mais importante, mas é como aqui dentro tudo está sendo trabalhado. É por isso que tem pessoas que cuidam da carcaça, mas não cuidam da ignição, não cuidam do sistema, não cuidam, sabe, do processo. Aí o que acontece com a carcaça? Ela não sustenta, porque não tem sustentação, é de dentro para fora. Jesus chama essas pessoas de sepulcro caiado. Cemitério é aquelas covas, né, maravilhosas, mas dentro é putrefação. Tem gente que está assim, tem gente que é carniça. Fora botox, tudo.
passa faca, fala o escambau, mas lá dentro, antes de passar a faca na peinha do bucho, passa a faca na peinha do coração. Antes de dar essa preenchidazinha aí, nas suas linhas do tempo, com botox, comece a refletir sobre o quanto esse tempo te ensinou para você chegar onde chegou. E olha que eu não sou contra nenhum tipo de procedimento estético, muito pelo contrário, eu sou a favor, pelo seu bem-estar, pela sua autoestima e pela sua saúde. Mas lembre-se, não pode ser de fora para dentro, porque esse processo não funciona, é de dentro para fora. A Bíblia nos diz, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, escute isso, o seu sofrimento, 2 Coríntios 4,17, para ver se o pessoal da projeção acorda. É que eu vi que eles estavam conversando, daqui eu estou vendo tudo agora, gente, esse óculos aqui eu estou vendo tudo. É o texto agora, filho, é o texto agora, isso, entendeu? Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos. Escute isso. O sofrimento que você está passando, ou talvez que você ainda vai passar, esse sofrimento é... Vocês estão vendo não, gente? Leve e momentâneo. Vamos lá, peraí, pelo amor de Deus, só acompanhar, gente. Os nossos sofrimentos leves. Então, deixa eu... Peraí, vamos fazer um negócio decente. Esse sofrimento que você está passando, ou talvez você vá passar, esse sofrimento, eles são? Então para de imputar esse sofrimento na tua vida, como se fosse a coisa mais difícil da história. Sim, eu não quero minimizar a sua dor, eu não quero diminuir a sua luta, mas lembre-se, maior é aquele que está com você do que o que está no mundo. Deus já te deu vitória. É leve e momentâneo, vai passar. E outra, antes de passar, sabe o que é que eles estão produzindo? Volta para o texto. E estão produzindo para nós uma... Ou seja, a luta que você passa aqui está produzindo uma glória lá no céu. Seja bem-vindo ao Pelourinho, seja bem-vindo ao campo de batalha, que pesa mais do que todos eles. Em um belo dia, você perceberá que vai sair virtude de você diante da lapada que você está recebendo. Você vai ver que não há como você, por exemplo, licença aqui, Ítalo, só para eu dar uma canjinha. Ai, ai, ai. Estamos boicotando, libera o som aí. Querem boicotar? Diz logo. Opa. Eita. Peraí, as palmas não acompanham não, as palmas não acompanham não. É que talvez se é um louvor do início da década de 90, ninguém merece. Gente, se tem uma coisa que eu aprendi, não foi a tocar violão, que eu ainda não aprendi, eu desenrolo. Mas uma coisa certa é que esse som que a gente escuta, o sol, por exemplo, esse som, ele só é possível se cada uma dessas 6 cordas, não se preocupe, Ítalo, eu não vou mexer, se ele for esticado. Pegou? Regulado, para que o som certo saia, você será esticado pelas circunstâncias. O céu está permitindo você ser afinado, forjado, afiado, para que o som do céu seja produzido na sua vida. Quem crê, diga amém. Amém. Aleluia. Vamos ensaiar nos próximos cultos, para quando eu fizer isso, liberarem o som. Por gentileza, meu Deus, ficou um negócio assim, parece que vocês estão me boicotando, gente. Me ajude, pelo amor de Deus. 4º e último lugar, no caminho do caráter, eu mudo o foco da minha vida de uma vez por todas. Escuta isso. O grande segredo está aonde você coloca os seus olhos. Porque se você olhar, a derrota já foi imputada sobre você. Se você olhar o negativo, você já afundou.
Se você tiver uma perspectiva baixa, você nunca vai subir. É por isso que o salmista, diante da luta, ele diz: eu elevo os meus olhos para os montes, porque é de lá que vem o meu socorro. Para de viver essa vida cabisbaixo, reclamando, murmurando, lamentando. Ah, bispo, é que o senhor não sabe. Na minha luta, na minha batalha, na minha vida, na minha história. Desculpa, eu talvez não saiba mesmo não. Mas tu quer saber a minha? Tu quer saber de quem está do teu lado? Que talvez ele contando tu chore mais do que tu chora na tua própria. Porque, gente, essas lutas, ó, deixa eu dizer, eu acho que você não sabia disso não. Fique sabendo agora. Sabe o que você está passando? Um monte de gente passa também. Seja bem-vindo. Uma pessoa disse: eu estou depressivo, o Brasil perdeu. Eu digo: o Brasil também é meu time, ele perdeu, mas depressivo, estava amarrado em nome de Jesus. Amarrado não, eu até desamarra essa desgraça perto de mim. Mas tem gente que sabe se deixa bater. Teve um pastor que disse: eu não vou pregar. Ele ia pregar à noite, ele disse: eu não vou pregar, não tenho clima para pregar. Se converte, homem, em nome de Jesus. Então a gente precisa entender que o segredo está aonde você coloca os seus olhos. Escuta, eu queria contar uma história para vocês. Na minha casa, a pia do banheiro é uma cuba. Sabe uma cuba? E aí uma vez eu fui abrir a pasta de dente. Aí quando eu abri, a tampa caiu. Não sei quem já passou por isso. A tampa fica rodando e você fica... E a tampa está rodando. Caiu, gente. E para você tirar, bota o dedo mindinho assim, que é para puxar a bicha de volta. E aí eu fui e disse: mas gente, eu corri tanto atrás aqui do problema e não consegui resolver. E Deus disse: filho, esse é o teu problema. É que você olha tanto para o problema, você vive tanto o problema, você corre tanto atrás do problema que você não entende a solução. Na hora que a tampa caiu, o que era para fazer? Bota logo a mão lá. Pode rodar a tampinha. Ah, problema. Pode rodar, pode fazer zoada. Porque quando acabar, eu estou com a mão no lugar certo e a bênção virá. Sabe quantas vezes essa tampinha já caiu de novo? Mais de 10. Sabe quantas vezes ela chegou lá? Nenhuma. Porque toda vez que a infeliz cai, eu boto a mão lá. Está na hora de você parar de ficar correndo atrás desse problema. Para de ficar jogando problema 2022 para 2023. Para de ficar postergando. Para de ficar com essas resoluções impossíveis. Para de ficar fazendo promessas de autossabotagem. Está na hora de você botar a mão no ralo. Está na hora de você dar um basta. Está na hora de você dizer: problema, pode rodar o peão, mas eu estou aqui, ó, no lugar certo e nada vai acontecer. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele diz assim, ó: assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Peraí. Não, você tem que entender o que Paulo está dizendo. O que ele está dizendo é: não tem esse problema, para de olhar o problema. O que ele está dizendo é: olha o que está por trás. Olha o que é que você está sendo forjado para receber. Olha o que está mudando na sua vida diante dessa circunstância. Porque a tua dor será a plataforma para ajudar outros que vão passar pelo que você já passou. Assim nós fixamos nossos olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Por quê? Porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O propósito de Deus é maior do que os nossos problemas, do que o nosso sofrimento, até mesmo do que os nossos pecados. Então, cuidado com a rigidez no coração. Quando Deus quiser trabalhar com você, deixa Ele afinar, deixa Ele esticar. E quando estamos encaminhando aqui à frente, eu quero ainda trazer a você as palavras do sábio. Quando escreve no capítulo 29 do livro de Provérbios, no verso 1, Salomão disse: aquele que, sendo muitas vezes repreendido, endurece a cerviz e será quebrantado de repente,
sem que haja cura. Diante dessa palavra, qual vai ser sua postura? Vai se vitimizar? Vai sair daqui dizendo que esse púlpito libera palavras muito duras para você? Ou você sairá daqui dizendo: hoje eu fui esmagado. Mas lembre-se, quando a uva é esmagada, o líquido que sai dela é o que produz o vinho. O que é o azeite? Se não a azeitona esmagada. A pergunta é: se você está sendo esmagado, o que é que está saindo de você? Murmuração e reclamação? O vinho de sacrifício e de aliança e azeite de cura e de restauração? Fique em pé no seu lugar, vamos orar por isso agora. Pai, essa é a tua palavra, e nós estamos aqui, Senhor, prontos para crescer. O nosso caráter precisa ser forjado, e para isso nós te damos plena liberdade. Toca, fere, esmaga, estica, Senhor. Que luta estamos passando como igreja. Essa intercalada de 100 mil reais, meu Deus do céu, está chegando o dia e a gente ainda está com 31%. Senhor, eu quero colocar os olhos em Ti, no milagre das finanças, no 13º que será usado para abençoar o reino. Pai, em nome de Jesus, move a família comunhão, para que possamos cumprir com esse nosso compromisso. Senhor, eu oro agora por cada luta, eu oro agora por cada provação que aqui os filhos e filhas dessa casa estão passando. Forja em nós o teu caráter, e no caminho, nesse advento para o Natal, que Cristo seja aperfeiçoado em cada um de nós, provados e aprovados, em nome de Jesus. Amém.